Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 22 de outubro. A gente vai mostrar nessa edição que Bolsonaro reafirmou que o Auxílio Brasil, que entra no lugar do Bolsa Família, será de R$ 400, que não vai furar o teto de gastos. Mas o mercado está com receio e a Bolsa de Valores teve uma queda ontem. A gente fala também de uma tragédia no cinema. Alec Baldwin matou acidentalmente uma diretora com o que seria uma arma cenográfica. Na Argentina, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório em Buenos Aires. O governo federal inaugurou ontem, na Paraíba, o último trecho do canal do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Também foi inaugurado o Ramal do Agreste, a maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de uma bolsa para auxiliar os caminhoneiros autônomos a bancar a variação no preço do diesel. Após 13 anos, o empreendimento que garante o caminho das águas no eixo leste-norte foi concluído. O trecho inaugurado nesta quinta-feira em São José de Piranhas, na Paraíba, possui 8 quilômetros de extensão e vai atender especialmente os moradores da Paraíba e Rio Grande do Norte. O investimento federal na estrutura foi de 49,7 milhões de reais. Na cerimônia de inauguração, o presidente Jair Bolsonaro esteve acompanhado de ministros de Estado e destacou a importância do empreendimento. Essa obra que está aqui começou lá atrás com Dom Pedro. Passou por vários governos, mas estava parada há muito tempo. Notícias tivemos aos montões de corrupção e desvio de recursos. Nós resolvemos, juntei os ministros e falei, a nossa prioridade é concluir a obra, até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza. Obra parada gera apenas prejuízo. No período da tarde, em Sertânia, Pernambuco, o governo federal entregou o Ramal do Agreste, maior obra de infraestrutura hídrica do estado. 150 anos depois, quantos governos passaram no comando do nosso país? Quantos governantes vieram aqui fazer discursos em busca de voto ao povo brasileiro e ao povo nordestino? Quantos fizeram promessas vãs? Quantos fizeram propagandas enganosas? Precisou passar 150 anos e aparecer o doido do Jair Messias Bolsonaro para resolver o problema. No evento em Sertânia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um balanço das ações do governo federal e anunciou a criação de um auxílio para os caminhoneiros autônomos enfrentarem a alta dos combustíveis. As consequências do fica em casa, da tentativa de quebrar a economia, estamos pagando um preço alto, com inflação em alimentos, preço de combustíveis e gás de cozinha. O mundo também vem sofrendo com isso, de forma mais grave do que nós. No Reino Unido, a inflação no gás chegou a 300% em 2 meses. Na Europa como um todo chega-se a 200%. O preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. Sabemos que aqui é um outro país, mas grande parte do que consumimos em combustível, ou melhor, uma parte considerável, nós importamos e temos que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos, chegam nos 4 cantos do país. O preço do litro do óleo diesel com menor teor de enxofre, que prejudica menos o motor, atingiu R$ 5,03. Segundo o monitor da Petrobras, é o valor mais alto nos últimos 10 anos. Hoje, segundo o levantamento, um consumidor gastaria quase a metade de um salário mínimo para abastecer o veículo com 100 litros de combustível. E o presidente Jair Bolsonaro reafirmou ontem que o Auxílio Brasil de R$ 400 não vai furar o teto de gastos. A declaração foi feita durante o evento que a gente acabou de ver em Sertânia, em Pernambuco.
A previsão do governo é começar os pagamentos do Auxílio Brasil a partir do mês que vem, já que em outubro é paga a última parcela do auxílio emergencial. O governo também planeja aumentar o número de beneficiários do programa de 14,7 milhões para 16,9 milhões. Nesta quinta-feira, o presidente reafirmou que o governo não vai furar a regra do teto de gastos. O auxílio emergencial está chegando ao fim. Nós já acertamos o novo valor do Bolsa Família, que chama-se agora Auxílio Brasil. A média do Bolsa Família era de R$ 192. E tinha muita gente que recebia 40, 60, 80 por mês. Nós acertamos que o novo Bolsa Família será de R$ 400. Para todo mundo, sem exceção. Jair Bolsonaro declarou que os momentos são difíceis, mas que o governo não deixará ninguém para trás e que o Brasil é um dos poucos países que menos sofreu com a economia em decorrência da pandemia. E é um dos países que melhor está saindo dessa crise também. Somente no corrente ano já foram criados mais de 2 milhões de empregos de carteira assinada. Vamos saindo da crise. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo caiu quase 3% por causa do receio do mercado de que o governo descumpra o teto de gastos. Ao longo do dia, o Ibovespa chegou a ter queda de 4%. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500, um dos mais importantes da Bolsa Americana, subiu 0,3% e bateu um novo recorde impulsionado por balanços corporativos positivos. O Dow Jones fechou em leve queda e Nasdaq, do setor de tecnologia, encerrou em alta de 0,62%. No Brasil, a sessão foi marcada pela forte aversão ao risco. O principal índice de ações, o Ibovespa, chegou a cair 4% no meio da tarde. Segundo analistas, o risco fiscal foi um dos principais motivos para a queda de muitas ações. O receio de que o governo pretende contornar o teto de gastos leva as instituições financeiras a piorar as estimativas macroeconômicas para o ano que vem. A forte queda do minério também ajudou. A commodity impactou negativamente ações do setor de mineração e aço. O dólar comercial fechou em alta de 1,92% a R$ 5,66, renovando a máxima em 6 meses. Ontem, 4 secretários do Ministério da Economia deixaram o governo. O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, a secretária especial adjunta do Tesouro, Gildenora Dantas, o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que Paulo Guedes fica no comando do Ministério e que o governo segue com a agenda de reformas. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que muda o pagamento dos precatórios, dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. Pela proposta, uma parte dos precatórios não vai ser paga em 2022, o que abre espaço para bancar o Auxílio Brasil. O texto segue para o plenário da Câmara para ser votado por todos os deputados. São necessários 308 votos em dois turnos. Governadores se reuniram ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir o projeto que fixa o valor do ICMS para os combustíveis. Depois da reunião, Pacheco disse que vai buscar uma agenda entre os gestores estaduais e a Petrobras. Governadores e secretários de Economia conversaram nesta quinta-feira com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, sobre o projeto que fixa o preço do ICMS sobre o valor dos combustíveis. A proposta aprovada pela Câmara prevê que o ICMS será fixado anualmente e não poderá exceder em reais por litro o valor médio dos preços ao consumidor final. A estimativa é que a redução do preço final da gasolina seja de 8%, do etanol de 7% e do óleo diesel de 3,7%. Os governadores alegam, no entanto, que com isso haverá queda de arrecadação de até 32 bilhões de reais para os estados e municípios. Assim que o projeto foi aprovado, Pacheco disse que daria seguimento à votação no Senado, mas que antes ouviria os governadores, o que começou a ser feito nesta quinta-feira. Outras reuniões devem ser realizadas nos próximos dias, inclusive com a participação da Petrobras, conforme anunciou Rodrigo Pacheco. Há uma convergência por parte deles
Primeiro, da premissa de que o ICMS não é um único problema da composição de preços combustíveis, tampouco é o problema principal relativamente ao preço alto dos combustíveis no Brasil atualmente, segundo os governadores. Disseram muito da importância de se discutir uma política de preços de combustíveis no Brasil e a própria participação da Petrobras nessa solução, uma empresa evidentemente muito lucrativa, e que bom que ela seja lucrativa, mas que é importante tomar parte dessa discussão sobre o PLP 11, que foi uma reivindicação inclusive dos governadores. Defenderam todos os governadores a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária ampla, que está sendo relatada pelo senador Roberto Rocha no Senado Federal, e ficamos de evoluir e desdobrar essa primeira reunião em outras reuniões ao longo da próxima semana, para amadurecermos esse projeto e identificarmos qual o caminho que nós temos de consenso, de convergência em relação a essa situação da tributação dos combustíveis. Em Salvador, capital da Bahia, a chuva forte provocou alagamentos em vários pontos da cidade ontem. A água atingiu casas e provocou bloqueio de avenidas. Um ônibus ficou ilhado embaixo de um viaduto. De acordo com a empresa que opera o serviço de ônibus em Salvador, 5 passageiros, o cobrador e o motorista ficaram presos no coletivo. E equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram ao local para prestar apoio às vítimas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de que o tempo fique instável na capital baiana pelo menos até o domingo. Então vamos ver no detalhe a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades. O dia em São Paulo começou ensolarado, um pouco mais quente do que nos últimos dias, e a previsão é de que a temperatura chegue a 26 graus. Nos últimos dias está fazendo 21, até menos do que isso, hoje 26 de máxima. No sábado o tempo vai ficar firme e os termômetros podem chegar a 31 graus, calorão no sábado. No domingo a temperatura volta a cair, tem previsão de chuva e aí a máxima não passa de 23. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a máxima para hoje é de 23 graus. No sábado o sol vai predominar, vai esquentar, a máxima de 27. E no domingo a máxima pode chegar a 28 graus, só que com previsão de chuva no final do dia. E em Salvador, que a gente citou há pouco, a sexta vai ser marcada por chuvas fortes. A máxima prevista é de 27 graus. No sábado a temperatura se mantém, também com máxima de 27. E no domingo o risco de chuvas fortes diminui, com máxima de 28 graus. A gente vai para o intervalo, na volta você vai ver que o ator Alec Baldwin matou acidentalmente uma diretora durante as gravações de um filme. E a gente mostra também que em Buenos Aires acabou a obrigatoriedade do uso de máscaras. Até já! Oito e 47 no horário de Brasília, o ator Alec Baldwin matou acidentalmente uma mulher e deixou uma pessoa ferida no set de gravações de um filme no Novo México. A diretora de fotografia Halina Hutchins, de 42 anos, e o diretor do filme Joel Souza, de 48 anos, foram atingidos durante uma cena no momento em que uma arma cenográfica era utilizada. Hutchins foi socorrida por um helicóptero e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O diretor foi atingido no ombro e levado para um hospital da região. Segundo uma atriz do filme, Joel Souza já recebeu alta e está em casa, mas o porta-voz do hospital não confirmou a informação e não está autorizado a dar detalhes sobre os pacientes. A polícia local afirmou que não se sabe se o disparo aconteceu durante um ensaio ou uma gravação. A polícia também investiga o tipo de munição utilizada. A produção do filme foi paralisada e testemunhas estão sendo interrogadas. O ator Alec Baldwin foi interrogado e liberado em seguida. Representantes do ator e do filme ainda não fizeram um pronunciamento oficial sobre a tragédia. A média móvel de mortes por Covid no Brasil completa 10 dias abaixo de 400 óbitos diários. O número de mortes se aproxima de 605 mil vítimas. O Ministério da Saúde confirmou mais 451 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 604.679 vítimas da doença. O Brasil também contabilizou em 24 horas 16.853 novos casos. Com isso, são 21.697.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.
O indicador mostra que a média de mortes pela doença no país está em 369 óbitos por dia. Está abaixo de 400 pelo 10º dia seguido, depois de 11 meses acima do patamar. Com a redução de 16% em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de queda pelo 15º dia. Já a média de casos indicou que 12.158 infecções são registradas por dia e também apresenta uma tendência de queda pelo 11º dia. No cenário por regiões, hoje 6 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 11 unidades da federação. 10 estados apresentaram queda nas mortes. O Brasil já tem mais da metade da população completamente imunizada. Ao todo, cerca de 266 milhões e 600 mil doses de vacinas foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 152 milhões e 651 mil pessoas tomaram a primeira dose de uma das vacinas contra o coronavírus. Isso representa 71,5% da população. Mais de 108 milhões e 197 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 50,7% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 5 milhões e 771 mil pessoas, ou 2,7% da população. Foram aplicadas de um dia para o outro 1 milhão e 12 mil doses de vacinas contra a Covid. 64% dos paulistas já foram imunizados com a primeira e a segunda dose das vacinas e Mato Grosso do Sul tem 62,5% de totalmente imunizados. Buenos Aires anunciou que o uso de máscaras ao ar livre deixou de ser obrigatório. O anúncio veio quase um mês após a Argentina flexibilizar o uso da proteção. Na ocasião, o prefeito da cidade, Horácio Rodrigues, preferiu esperar até que 70% da população estivesse com o esquema vacinal completo para liberar o uso da máscara, marca que foi alcançada no dia 18 de outubro. A obrigatoriedade do acessório continua dentro das salas de aula e nos transportes públicos. O fim de outras medidas sanitárias, como a aferição de temperatura de consumidores em comércios e supermercados, também foi anunciada por Rodrigues. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que proíbe que órgãos públicos matem cães e gatos. A lei proíbe a eutanásia de cães e gatos por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos oficiais. A sanção foi publicada na edição do Diário Oficial da União. A determinação não se aplica em casos de eutanásia motivada por doenças graves ou enfermidades contagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais. E mesmo assim, essa prática deve ser justificada em laudo técnico. O texto diz que as entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade da eutanásia nesses casos. O texto também define que o animal pode ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais. De acordo com o projeto, vão ser aplicadas penas de prisão e multa previstas na Lei de Crimes Ambientais quando a legislação for descumprida. As vendas no Dia das Crianças superaram todas as expectativas, com um crescimento de 26% nos shoppings de todo o país. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o consumidor comprou 3 bilhões e 900 milhões de reais em presentes, um custo médio de R$ 214. 2 mulheres morreram e 3 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em um resort em Tulum, no Caribe mexicano. Segundo uma fonte do órgão, as mulheres mortas são de nacionalidade alemã e indiana, 2 dos feridos são alemães e outro é holandês. De acordo com as primeiras investigações, o incidente foi consequência de um confronto a tiros entre grupos criminosos dedicados à venda de drogas. Eu creio que sim, são temas de da delinquência organizada. Acho que são questões do crime organizado, que de alguma forma está tentando lutar por alguma área. E infelizmente, neste caso, há danos colaterais que afetam outras pessoas, que não têm nada a ver com isso. Há danos colaterais que são os que afetam a outras pessoas que nada têm que ver. O prefeito de Tulum, Marciano Dzul, reconheceu que a cidade vive uma onda de violência por conta dos confrontos entre traficantes de drogas e afirmou que um indivíduo supostamente envolvido no episódio já foi preso.
Os talibãs agrediram vários jornalistas ontem em Cabul na tentativa de evitar a cobertura de uma manifestação pelos direitos das mulheres na capital do Afeganistão. Censura promovida com coronhadas de fuzil no Afeganistão. Os episódios de agressão ocorreram durante a marcha de um grupo de 20 mulheres entre as imediações do Ministério da Educação e o Ministério das Finanças. Elas usavam lenços coloridos na cabeça e gritavam frases como "não politizem a educação". As manifestantes também exibiram cartazes com lemas de protesto: "Não temos direito a estudar nem trabalhar" e "sem trabalho, pobreza, fome". As autoridades talibãs permitiram a passeata durante 1h30, mas repórteres que tentavam fazer a cobertura do ato foram agredidos, ameaçados e perseguidos. Por que as meninas não podem ir à escola da 7ª à 12ª série? Por que não podem ir à escola? O futuro de nossas filhas está arruinado. As escolas do ensino médio para meninas estão fechadas há mais de um mês e muitas mulheres foram proibidas de voltar ao trabalho desde que os talibãs retomaram o poder em meados de agosto passado. Somos a voz dos pobres, da nação sofredora. Nós não levantamos nossas vozes apenas pelas mulheres, mas também pelos homens. Nossos irmãos estão limitados. São pobres e desempregados. Deus, ainda podemos levantar nossas vozes, mas nossos irmãos, nossos maridos não podem. Eles não podem ir para o trabalho por causa do medo e do horror, nem podem ser ativos na sociedade e não podem trabalhar. As mulheres não foram atacadas fisicamente durante o protesto, mas em várias ocasiões sofreram repreensões verbais. Sob a pressão do Talibã, as participantes da marcha optaram pela dispersão e nenhuma delas foi detida. Alguns combatentes talibãs que acompanhavam a passeata usavam equipamentos de combate, incluindo coletes à prova de bala e capacetes. Eles estavam armados com fuzis M16 de fabricação americana e AK-47. Agora falando de futebol, no Rio Grande do Sul, Internacional e Red Bull Bragantino empataram em 1-1, um jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. A gente está na 27ª já. O Internacional saiu na frente com um gol de Maurício e o Bragantino chegou ao empate aos 49 do segundo tempo com o gol do Bruninho. Esse placar deixou os dois times no G6. O Bragantino é o quinto, com 43 pontos, e o Internacional é o sexto, com 40 pontos. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia, boa sexta-feira.